Sabia que os elefantes saíram desse bichinho aqui? É, eu sei, esquisito, eu sei. Pra gente poder se aprofundar mais na história dos elefantes atuais e dos seus primos extintos, os mamutes, a gente tem que voltar 60 milhões de anos atrás, lá na região do Marrocos, no antigo mar que banhava aquela região há milhões de anos atrás, durante o Paleoceno, que é o Mar de Tétis. E esse mar, ele abrigava um grupinho de animais, de mamíferos placentários, que era um grupo dos tetitérios. E alguns dos animais que viviam nessa região do Marrocos, que inclusive o Brasil quase perdeu pro Marrocos, perdoe minha indignação, mas enfim, aqui não é palanque de futebol. A maioria desses animais que a gente presencia vivendo nessa região antiga do Mar de Tétis, a gente até tinha alguns gêneros como o Eritherium, que era um grupinho de pequenos mamíferos que, se você pudesse ver ele nos dias de hoje, ele ia parecer um pequeno roedor, sabe? Ele ia parecer assim, um pequeno roedor do tamanho de um gato. Então não é tão pequeno roedor, que pesava entre 3 a 8 quilos. Então não é bem tipo um roedor, tipo um rato, né? Mas é complicado. E se você pudesse ver ele, ele ia parecer realmente um roedor do tamanho de um gato, que pesava entre 3 a 8 quilos, e vivia lá perto desse mar de Tétis, aí vivia nessa regiãozinha lá em Marrocos, há 60 milhões de anos atrás. E apesar de ele não ter uma tromba exatamente, ele já tinha alguns indícios dentários e também alguns ossos do crânio dele já indicavam que ele estava num processo de início de transição para o que no futuro vai ser os elefantes atuais e os mamutes e outras espécies e grupos extintos de elefantídeos. E a dieta dele já consistia em alguns tipos de alimentos que os elefantes atuais consomem, como folhas macias, folhagens, gramíneas e brotos. E aí agora a gente vai ter um grupo de animais que também viveu lá na região do Marrocos há 56 milhões de anos atrás, durante o Eoceno. E esse grupinho aqui é chamado de Phosphaterium. Esse grupo aqui ele já estava apresentando algumas características, como por exemplo uma narinas mais achatadas, mais projetadas para trás, sabe, assim, bem retraídas mesmo, e o que indica já que o lábio superior estava começando a ficar um pouquinho mais prognata, mais para frente, começando a sugerir um passo evolutivo que no futuro daria origem às trombas dos elefantes atuais. Então, se tu pudesse ver ele hoje em dia, ele seria mais ou menos assim, e ele pesava mais ou menos cerca de, em média, 15 quilos. Era o tamanho de muito cachorro de médio porte por aí. Depois a gente vai ter um grupo chamado Merytherium, só que esse aqui já não vivia mais ali na região do Marrocos, esse aqui já vivia no Egito, há mais ou menos cerca de 35 a 37 milhões de anos atrás, durante o Eoceno tardio, e esse aqui ele já tinha algumas características de comportamento e até crânio-faciais, onde a gente já consegue observar um processo transicional para a origem de uma tromba mais flexível, de uma probóscide de fato. Esse aqui já tinha um estilo de vida semiaquático, ele passava boa parte do seu tempo dentro da água e um pouco do outro tempo fora da água, caminhando ali, e isso também ajudou ele justamente porque ele vivia bastante em regiões com água onde surgiam bastante plantas, etc, por conta da umidade, de algumas florestas mais densas ali nas proximidades, etc, sabe? Então, por conta disso ele vivia mais lá e vivia bastante tempo dentro da água, e ele consumia muito dessas plantas e brotos e raízes que surgiam dentro ali da água e também por perto da água. E ele já tinha algumas estruturas craniofaciais, ou os ossos da face dele, que mostram claramente que ele já estava no processo da origem de uma tromba, de uma probóscide flexível, já unificando parte das suas narinas, do seu nariz, do seu focinho com o seu lábio superior, fazendo assim uma leve tromba, parecida com a das antas atuais, sabe? Só que um pouquinho mais flexível. E isso até que possivelmente ajudava ele a segurar galhos e a arrancar plantas do chão com mais força. Ela já era flexível o suficiente para usar como se fosse uma pinça forte. E se você pudesse ver ele nos dias de hoje, aí dentro de uma poça de água, assim, em grupo, ele provavelmente ia aparecer e lembrar muito um hipopótamo. E foi aí que um tempinho depois acabou acontecendo que o nosso planeta esfriou. Sim, a Terra acabou sofrendo um processo de resfriamento natural, o planeta esfriou e isso causou diversas mudanças climáticas e de ecossistemas pelo mundo inteiro, inclusive no continente africano, que era onde viviam esses grupos de proboscídeos basais. Esse processo de resfriamento do nosso planeta aconteceu durante o Mioceno, e isso acarretou diversas florestas tropicais que tinham por ali no continente africano e fazendo com que rolasse uma pressão seletiva do cacete contra diversos
diversas espécies de animais que viviam por lá, incluindo a nossa linhagem. Esse resfriamento acabou criando um ambiente mais aberto, as florestas tropicais foram ficando mais afastadas e dando origem a novas pastagens, ambientes mais abertos, inclusive dando origem a novas paisagens de savana africana. E é nesse cenário que ter um corpo massivo, um corpo gigante e também um comportamento até mais territorialista faz diferença, até porque um campo aberto de savana africana te deixa muito mais exposto a outros predadores, porque não tem muita árvore, então fica mais fácil de te ver, facilmente sem em campo aberto, fora que não tem pra muito onde você fugir num ambiente aberto, assim, com um predador que corre a vários quilômetros por hora. Então esses grupos ancestrais começaram a ter cada vez mais presença de corpos massivos ao longo das gerações, devido a mutações genéticas, alimentações que foram se acumulando ao longo das gerações e foram criando cada vez mais descendentes massivos em tamanho corporal. Eles também desenvolveram estruturas dentárias que eram capazes de destruir a sílica das plantas, das gramíneas, que é um componente químico presente em muitas gramíneas, em gramas, etc., que você vai ver que deixa assim a grama extremamente resistente. E é durante esse processo de aumento da massa corporal e também da mudança drástica para uma dieta cada vez mais focada em gramíneas da savana africana que a gente começa a observar novos grupos surgindo de mamíferos que já se apresentam como se fossem os elefantes de hoje. Não exatamente os de hoje, mas já se parecem muito com os de hoje. E é aí que surge o grupo que vai futuramente dar origem, como um dos seus descendentes, ao grupo dos elefantes atuais e dos mamutes, que também são um tipo de elefante. E esse grupo se chama Gomphotheridae. É um nome esquisito, né? É dos animais gonfoterídeos. O grupo dos gonfoterídeos já tinham muitas espécies que tinham 4 marfins sendo formados pelos seus incisivos superiores e inferiores da maxila e da mandíbula. Sim, 4 marfins. E esse grupo dos gonfoterídeos foi altamente bem sucedido, dando a origem a novos grupos de gonfoterídeos que migraram do continente africano para o continente eurasiático, e outros grupos que migraram para o continente americano, aqui para as Américas. E para muitos que não sabem, aqui no Brasil teve sim um grupo de proboscídeos. E durante o Mioceno tardio a gente vai ter um grupo que vai dar origem futuramente aos elefantes atuais, e o nome desse grupo é Primelephas. E esse surgiu entre mais ou menos 5 a 7 milhões de anos atrás. E sim, há 7 milhões de anos atrás era o exato tempo que também estava rolando a divergência do grupo de primatas que levariam aos chimpanzés e aos seres humanos. Esse nome esquisitinho Primelephas vem do latim e ele quer dizer primeiro elefante. Então sim, pelo nome já dá pra você observar muito bem que ele tinha um corpo extremamente parecido com o dos elefantes atuais. Ele ainda não era bem de fato um elefante anatomicamente moderno, mas ele já era em si muito parecido com os seus descendentes atuais. Porque o Primelephas, apesar dele ter sim os seus 2 marfins superiores parecidos com os dos seus descendentes atuais, ele ainda possuía pequenos 4 marfins, bem pequenininhos mesmo, projetados para frente na mandíbula dele, lá, os 4 marfins inferiores. E isso é um resquício da sua ancestralidade do grupo dos gonfoterídeos que tinham 4 marfins. Apesar dele ter, eles já eram bem pequenininhos, dando aquele indício de que estava começando a sumir na sua linhagem. E é desse grupo ancestral Primelephas que vai sair 3 linhagens que todo mundo conhece. A primeira linhagem é dos mamutes, que sai do continente africano e vai se diversificar mais lá para a Europa e também para alguns lugares da Ásia, mais para o continente eurasiático e até em algumas regiões da América do Norte, dando origem de fato aos primeiros mamutes do gênero Mamutus. Alguns outros grupos descendentes do Primelephas vão ficar mais estabelecidas na Ásia, dando origem ao grupo Elephas, que são os elefantes asiáticos que nós temos hoje. E um outro grupo descendente do Primelephas permanece no continente africano e dá origem ao grupo dos Loxodonta, que é o grupo dos elefantes africanos atuais, que nós vamos ter os elefantes da savana africana e o elefante das florestas africanas, ambos pertencendo ao grupo Loxodonta. Agora eu sei que você tá afim de ver isso, você tá afim de ver os gonfoterídeos mais esquisitos que existiram, que tem muita imagem por aí, inclusive, de alguns desses grupos de gonfoterídeos. Começando pelo mais esquisitinho, que é o Platybelodon. O nome já é esquisito, esse bicho em si é pior ainda. Ele era do grupo dos gonfoterídeos, é um parente próximo, extinto dos elefantes atuais, e você vai conseguir observar pelos fósseis do crânio dele que ele tinha uma mandíbula fundida, ou seja, ela era unificada como se fosse uma só, terminando ali na ponta dele com algumas presas achatadas. E estudos atuais indicam que ele não usava exatamente essa pá mandibular que ele tinha, que parecia uma colher de pedreiro, para retirar
plantas do solo do pântano. Não, pelo contrário, na verdade ele usava essa mandíbula para raspar a casca de árvores de troncos assim grossos e também para retirar galhos secos, cortá-los como se fosse realmente uma faca achatada. A gente também vai ter o Rhincotherium, que era um grupo que viveu aqui nas Américas e ele era um dos grupos que tinha a maior cabeça, não nesse sentido, a maior cabeça, o maior crânio entre todos os gonfoterídeos. Ele tinha um crânio desproporcional de grande. E a gente vai ter um grupo que viveu aqui no Brasil, que é o Notiomastodon. E o Notiomastodon, como eu disse antes, viveu aqui no Brasil e ele, curiosamente, tinha pernas relativamente curtas quando comparadas aos fósseis das pernas de outros gonfoterídeos. Enfim, no geral é isso, para não ficar muito longo. Já está longo, mas não vai ficar mais. Então, beijo, amo vocês.